Isso posto, então vamos falar um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, que vai falar há muitas moradas na casa do meu Pai, o item 3 e 4, que vai falar dos ensinamentos dos Espíritos e que vai falar das categorias de mundos habitados. Então, nós vamos observar a escala espírita dos planetas. Kardec, através do Espírito de Verdade, diz para nós que o primeiro planeta que nós vamos habitar quando saímos das mãos do Criador é o planeta primitivo. É o primeiro da escala classificada pelo Espiritismo. E ele deixa claro para todos nós que essa escala, ela não é completa, ela não é fechada. Pode ser que tenha mundos ainda inferiores, como pode ser que tenha mundos ainda muito mais superiores. Mas para que tenhamos uma ideia, que tenhamos assim uma noção das diversas moradas que existem na casa do Pai, como nos ensina Jesus, então ele fez uma classificação, uma escala, e essa escala segue esse conceito. O primeiro é o mundo primitivo. Quando saímos das mãos do Criador, iremos habitar o mundo primitivo. Depois que habitamos o mundo primitivo e já um pouquinho melhorado, já com o raciocínio, funcionando um pouco melhor, onde já detemos um pouco mais de consciência, a inteligência começa a aflorar, então somos remanejados para o segundo da escala, que é o mundo de provas e expiações. Mundo de provas e expiações. Então, lutamos nesse mundo de provas e expiações já não mais com as feras, com as situações exteriores, em busca de comida e de abrigo e sobreviver, mas lutamos com nós mesmos, no processo de conquistar a elevação, a moral necessária. E o terceiro da escala são mundos regeneradores, onde aquele que ainda tem o que lutar, ainda tem bastante que vencer ainda, ele repousa um pouco das lutas do cotidiano no mundo de provas e expiações. Então, falamos do primeiro, do segundo e do terceiro, que são o mundo de primitivo, provas e expiações, e o terceiro, regeneração. O quarto é mundos felizes, onde o bem supera o mal. E nessa situação, nós seremos verdadeiramente felizes, porque o mal é pouquíssimo e o bem está em imensa maioria, portanto a gente viveremos felizes. E o quinto é o mundo celestes ou divinos, a morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. Então, isso era necessário trazer para que possamos então observar no livro O Céu e o Inferno essa condição que Kardec coloca para nós. Então vamos lá. No livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, no capítulo 3, inicia-se o céu. Então ele vai dizer assim: a palavra céu se aplica geralmente ao espaço infinito que envolve a Terra, e mais particularmente à parte que se eleva sobre o horizonte. Ela vem do latim coelon, formada do grego conilus, côncavo, porque o céu apresenta o aspecto de uma imensa concavidade.
Os antigos acreditavam na existência de muitos céus superpostos, constituídos de matéria sólida e transparente, formando as esferas concêntricas que tinham a Terra por centro. Essas esferas, girando ao redor da Terra, arrastavam com elas os astros encontrados nos seus círculos. Então é interessante a gente observar como que ele coloca aqui, pegando a ideia dos antigos. Aí nós observamos que essa é a ideia, né, dos antigos. E ele diz que a ideia dos homens está sempre em relação com a evolução pela qual ele já consegue conquistar. Quando mal saídos do mundo primitivo e vindo para o planeta de provas e expiações, um pouquinho mais desenvolvido, já com a inteligência dando os seus passos, então nós vamos observar o desejo das criaturas quando começa a discernir a respeito do bem e do mal. Então, é ensinado desde criança, ou trazemos já em nosso íntimo, a ideia do céu. Quando se faz o bem, vamos para o céu. Quando fazemos o mal, vamos para o inferno. É um mal bem mal mesmo. E quando fazemos um malzinho, assim, um mal pequenino, aí a gente dá uma paradinha, né? No purgatório. Então seria uma viagem para o céu com uma parada, né? Vamos dizer assim, como dizem, uma escala, né? Não é direto, é um voo com escala. Então, o que podemos dizer a respeito do céu? O céu é um estado de espírito, porque Kardec deixa bem claro para nós, o céu, o inferno e o purgatório como um local físico não existe. Fisicamente falando, não existe céu, nem inferno e nem purgatório. O que existe é um estado de consciência. Quando você pratica o bem, quando você vive no bem, quando você só consegue pensar, agir, falar no bem, praticando-o logicamente, então você estará no céu. E quando você dá uma escorregadinha, aí você vai lá para o purgatório. E se você não faz nada disso ainda, você só pratica o mal, então, logicamente, aí você também vai com uma passagem direta, sem escala, para o inferno. Isso é um estado mental. Então, nós devemos observar que, em primeiro lugar, lembrando o que está no início do Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim para nós: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Se todos nós temos a codificação, então nós podemos verificar lá no Evangelho que bem no início está essa reflexão que Kardec coloca para nós. Então, como a nossa fé é raciocinada, nós sabemos que é só uma condição mental, é uma condição onde nós vamos estagiar em conformidade com as nossas atitudes, com o nosso bom senso. E quando nós relutamos ainda por compreender as leis de Deus, como ela se processa. Então, a questão do céu, eu quero deixar bem claro aqui, que os antigos supunham ser um lugar de extrema felicidade, mas nós sabemos que a felicidade ela está em toda parte, quando nós praticamos o bem e agimos consoante os ensinos de Jesus. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se fizermos isso, nós viveremos no céu o tempo todo. A existência toda estaremos no céu. Então, é importante sempre observar, os ensinos de Jesus.
E por que que nós trazemos assim aquele desejo, aquela vontade de ir para o céu? Lógico, quem não gosta do que é bom? E se entendermos que o céu é um estado de espírito puro, é isso que nós queremos, né? Deixar as impurezas de lado e ir para o céu. É o nosso desejo, é óbvio. Então,